queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de podcasts que nós estamos fazendo com mulheres poderosas, cheias da presença de Deus e com uma história linda para contar. O tema dessa série é Sua História Importa. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de conversar com essa mulher maravilhosa, minha amiga Bruna. Bruna, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua história. Obrigada, Zane, pelo convite. Eu fiquei muito feliz e creio que vai ser um podcast, um episódio muito bacana. Amém, amém. Eu queria já começar essa conversa com algo que tocou meu coração, né? Quando eu fiz o convite para você e aí eu falei do tema dessa série de podcasts. Você me retornou falando que tinha ficado muito emocionada, primeiro com o convite e depois com o tema Sua História Importa. E aí você confessou para mim, né, que isso tocou muito no seu coração, porque por muito tempo você achou que a sua história não era importante, que a sua história não era relevante, que de repente não merecia ser contada. E eu queria que você, se possível, compartilhasse um pouco conosco o porquê desse sentimento, por que você acreditava que a sua história não merecia ser contada. Foi até engraçado quando você me mandou a mensagem, porque eu já estava te mandando mensagem por um outro assunto, né? E quando você falou, eu parei para pensar, digeri um pouquinho, entrei no carro, comecei a chorar e orei para Deus, né? Agradecendo pela oportunidade, porque eu cresci me anulando, colocando os meus sentimentos de lado, bloqueando as minhas emoções, com medo de quem estava próximo de mim, da minha família, se sentir mal de alguma maneira. Então, eu anulava os meus sentimentos, a minha história, porque eu achava que não importava o que eu estava sentindo no momento. Sim, lembrando que, para quem não sabe, a Bruna é solteira, tem 31 anos, né, Bruna? Isso. E você tem uma trajetória de muita dor, né, de muita luta, mas também de muitas conquistas. E eu creio que essa sua história certamente vai abençoar muitas pessoas hoje, muitas pessoas que vão assistir a esse podcast. Você pode contar um pouquinho sobre como foi a sua infância, o seu relacionamento familiar, especialmente, e também o que Jesus fez na sua vida nessa área? Sim. Eu fui criada pela minha família paterna, pela minha avó e pela minha tia, mas até os 3 anos de idade, mais ou menos, eu morei com meus pais. Aí, quando eles se separaram, eu fui morar Seu com... pai com sua mãe, Isso. até os 3 anos. Até os 3 anos e o meu irmão mais velho. E, e aí, quando eles se separaram, logo em seguida a gente foi morar com a minha avó e com a minha tia. Que inclusive hoje tá fazendo 1 ano do falecimento da minha avó paterna. Que se tornou como uma mãe para Como uma você, mãe, né? sim. A gente teve uma infância muito boa, eu tive uma infância gostosa, tranquila, cresci com meus primos, sempre assim, no meio da família. A minha família sempre foi muito unida, mas a minha infância foi uma infância de esconder muitos dos meus sentimentos e as minhas dores. Porque eu sempre tive medo de magoar minha avó, de magoar minha tia. Quando meus pais se separaram, a minha mãe sumiu. Você se lembra dessa fase da separação, que você era bem pequenininha, Sim. né? Você se lembra desse momento ou não? É mais pelo Não. que as pessoas contam. Não lembro assim de como aconteceu, né? Sim. Da minha mãe eu tenho vagas lembranças, mas são lembranças boas. Apesar de ter sido algo bem conturbado. Minha mãe era usuária de droga, minha mãe bebia, né? Então foi bem conturbado assim a passagem dela na nossa família. Sim, aí eles se separaram quando você tinha 3 anos. E aí, por que que você não foi? Seus pais se separaram quando você tinha 3 anos, certo? Isso, E aí você não foi cuidada nem pela sua mãe, nem pelo seu pai. isso. Por que que você acabou sendo cuidada pela sua avó? A minha mãe, porque caiu no mundo, sempre quis liberdade, então caiu pro mundo e deixou os filhos, nos abandonou.
E o meu pai, por conta do que ele fazia, né? Meu pai é dono de casa noturna, então não tinha como cuidar da gente. Então aí a gente ficou com a minha avó e com a minha tia. Uhum. E como é que foi essa infância, né? Crescer com a sua avó, com a sua tia, e também os sentimentos, né, envolvidos aí, eu imagino, porque à medida que você crescia, você tinha mais consciência, talvez, do abandono da sua mãe, né? Como Sim. que foi lidar com tudo isso? Foram momentos bem difíceis, porque eu não entendia o porquê que a minha mãe tinha nos abandonado, né? Na escola eu via todo mundo com seus pais, a mãe junto, e por que que eu não tinha a minha mãe, né? E, e eu lembro que muitas vezes eu chorava, quando eu ia dormir, eu dormia junto com a minha tia, no mesmo quarto e na mesma cama. E eu chorava quietinha ali, porque eu tinha medo da minha tia escutar, e aí minha tia vinha me perguntar e eu falar que é porque eu tinha saudade da minha mãe. Ah, você não compartilhava nem isso, assim, nem com a sua tia, Não, com a sua avó que você estava não, falando. não compartilhava, porque era um sentimento de gratidão, né, pela minha avó e pela minha tia, e eu não Sim, queria magoar elas. entendi. Então, eu cresci dessa maneira, escondendo os meus sentimentos, e a minha mãe, em determinados momentos, ela aparecia, ela surgia. Ah, tá. Então você Ela se encontrava com ela. não encontrava, ela ligava. Ela encontrava Entendi. o telefone em alguma agenda antiga e ligava. E aí, ai, tá com saudade, tudo. E geralmente era próximo do aniversário do meu irmão mais velho. Uhum, E aí, sempre no meu aniversário, eu esperava ela ligar, e ela não ligava. uhum. Né? Então, e aí eu cresci e até mesmo muitas amigas minhas de época de escola nem sabiam da minha história com a minha mãe, porque era um assunto que eu não conseguia falar. Era um assunto que me machucava muito. Como está sendo falar sobre esse assunto hoje aqui? Não é fácil, porque eu sei que vai ser exposto, né, para muitas pessoas, mas hoje eu sei que eu sou curada disso. Amém. Amém. Isso é algo que para mim tá tudo bem falar, tá tudo bem dizer que minha mãe me abandonou, mas antigamente eu ter ciência do abandono era muito difícil. Uhum. Você sequer falava, verbalizava isso. Não, para mim não, tudo bem, não convivo com a minha mãe, mas tá tudo bem. E não estava. E era um assunto que a sua avó e a sua tia em algum momento traziam para você para conversar ou não? Também era meio que um tabu esse assunto na sua família. Não, nunca foi um tabu e a minha avó também, ela nunca falou mal da minha mãe, nunca, sua mãe te abandonou, não. Lembrando que essa é a avó paterna, né? Paterna. A mãe do seu pai, no Isso, caso. a família da minha mãe, a família materna não tenho contato nenhum. Você não Não conhece conheço, ninguém. não conheço. E a minha avó, quando surgiu o assunto, ela sempre falou tranquilamente, E protegia, inclusive, a imagem da sua mãe, e pelo que você está protegia, falando. sim, ela nunca falou mal, Uhum. nunca, sua mãe não te quis, não, sempre foi bem tranquila, assim, em relação à minha mãe. E a minha avó sempre foi contando a minha história aos poucos. Então a gente sentava para almoçar, para tomar um café, e minha avó contava uma partinha da história. Aí depois, em outro determinado momento, acho que ela foi percebendo a minha maturidade de entendimento e foi soltando aos poucos, né, sobre a minha história, sobre as coisas que minha mãe fez, fazia, né, sobre outros irmãos que eu tenho por Ah, parte de mãe, você foi descobrir isso já já com na que idade? adolescência, Ah, mais ou na menos. adolescência. E você conhece esses seus outros irmãos? Como é o relacionamento entre vocês? Dos meus outros irmãos, deixa eu contar quantos que nós somos. Aham. Tenho meu irmão Ariel, que é com quem eu moro hoje em dia, Uhum. e por parte. Que é irmão por parte de pai e mãe. Isso, exatamente. Uhum. E aí, por parte de mãe, eu tenho três mais velhos e tenho Certo. um mais novo. Dos três mais velhos, eu só tinha conhecimento do mais velho, do que morava em Rio Claro, que quando eu era bem novinha, eu fui com a minha mãe visitar, fui para Rio Claro, eu conheci ele, mas não Você lembro. não lembra? Aham. Não tive mais nenhum tipo de contato com ele. Uhum. Os outros dois que vieram, né, depois dele, eu vim descobrir no decorrer da minha adolescência
que a minha avó ia soltando, né? Ah, sim. Eu sempre falei pra minha avó que eu queria ter irmã. E aí um dia ela falou, senta aqui, deixa eu te contar tudo. Ah, e aí você descobriu nesse contexto, você Nesse descobriu que contexto, aí você tinha. ela falou, toda vez que você me fala que você queria ter uma irmã, me corta o coração, porque você tem mais uma irmã, tem mais um irmão, do qual a gente não conhece também, a gente ficou sabendo numa história que a sua mãe contou, e a gente não sabe o paradeiro. Então, o que eu sei é que esses irmãos, um foi morar com a madrinha em Santa Catarina, e a irmã foi deixada no hospital. E provavelmente adotada por uma enfermeira. É algo mais ou menos assim que eu sei. Sua mãe não criou, então, nenhum dos filhos, é isso? Não, o único que ficou com ela até o fim da vida dela foi o mais novo, o Jonathan. Que eu conheço ele só por rede social. A gente tem WhatsApp, tem as redes sociais, a gente conversa. Eu tenho um sobrinho também, né? E a gente só se conhece virtualmente. Certo. E, e o seu relacionamento com esse irmão mais velho que mora com você, é isso? Isso. Como é que é o seu relacionamento com ele? Com o meu irmão Ariel é um relacionamento muito bom. É algo que o meu pai ensinou a gente. Ele sempre quis que nós fôssemos muito unidos. E aí, hoje em dia é até engraçado, que às vezes acontece alguma situação, aí meu pai até comenta, poxa, vocês ficam contra mim, se juntam os dois e ficam contra mim, né? E a gente mora juntos já faz uns 12 anos, eu acho, mais ou menos. Eu tenho uma sobrinha também, que só não é minha, porque não nasceu de mim, mas é como se É fosse. filha desse irmão, É Ariel. filha do Ariel, isso, a Heloísa, Hum. que tá comigo pra cima e pra baixo. Ela não mora junto com vocês, ela mora com a Não. mãe, é isso? Isso, mora com a mãe, mas convive sempre com a gente, tá sempre nos finais de semana. Legal, legal. E aí, por parte de pai, então, você só tem esse irmão. E aí, por parte de pai, eu tenho mais um irmão, que Ah. é o Petri, que ele foi criado na mesma situação, né? No mesmo cenário que eu e o Ariel. Foi criado pela minha avó e pela minha tia. Ele tem 21 anos, ele é autista. E hoje ele mora em Boituva com a minha tia paterna. Você tem bastante contato com ele? Sim, nós temos bastante contato. Legal. E como foi, na adolescência, Bruna, lidar com tudo isso, né? Porque é uma fase já de muitos questionamentos, de muitos conflitos em relação à identidade, e você nessa situação e também sem conseguir colocar para fora, né, os seus sentimentos. Como que foi essa fase, particularmente para você? A minha adolescência foi rebelde. Essa é a palavra que define. Foi. Eu não me sentia confortável em compartilhar com a minha avó, com a minha tia, as coisas que eu sentia. Então eu compartilhava com as pessoas que na época eu achava que eram pessoas boas, que iam me aconselhar, e que no fim não foram. Amigos, assim, você diz. Amigos. Aí você contava para esses, você nesse momento você contava sobre o abandono da sua mãe, por exemplo, ou Não chegava a contar sobre a minha isso, história, mas o que estava acontecendo no sobre os momento. seus sentimentos e tal. Essa rebeldia que você chama, era mais contra a sua avó? Era mais em relação à sua avó? Era. Eu batia muito de frente com a minha avó e ela falava, chegou até alguns momentos que ela falava, a sua mãe sempre quis muita liberdade, olha o que aconteceu com ela. E aquilo me confrontava muito, Entendi. porque eu nunca quis ser comparada com a minha mãe. A minha mãe é um exemplo do qual eu nunca quis seguir, né? E quando a minha avó falava aquilo, era algo que me confrontava muito. Aí isso eu imagino que deixava você mais irritada ainda. Mais irritada. E aí eu queria passar o maior tempo possível fora de casa, com os meus amigos, porque eu achava que eram meus amigos que me valorizavam mais do que dentro de casa. Era onde as pessoas me escutavam mais do que dentro de casa. Você se sentia mais amada pelos seus amigos do que pela Podemos dizer que sim. Sim. a sensação, né? Eu digo, claro que isso é uma mentira, mas Aham. o sentimento, né? Mas é onde eu conseguia ser eu mesma. Entendi. E nessa época você ainda não tinha encontrado Jesus, né? Não. Em que momento da sua história que Jesus apareceu na sua vida?
Dentro da minha família, a minha avó, eu lembro dela assistindo os cultos pela TV, colocando um copinho de água em cima da TV, orando, Aham. dando pra gente tomar. Mas a gente não era de frequentar a igreja. Eu lembro, assim, alguns momentos que a gente ia na igreja evangélica. Mas na minha adolescência eu comecei a frequentar a igreja católica, mas na onda das amigas. Porque a gente ia pro catequese e depois ia pra feirinha comer um pastel. Então, como eu queria estar Uhum. sempre com minhas amigas, eu fui no embalo. Sim. Mas não cheguei a ser. Não fiz primeira comunhão, nada. Uhum. É, eu comecei a ter um encontro mesmo com Jesus, entender quem é Jesus quando eu comecei a trabalhar. Numa faixa aí de Quanto? 15 a 15 16 anos, anos. certo. Que é onde a minha chefe era cristã e ela ficava na minha orelha. Que ela sabia que eu gostava de sair, que eu gostava de bagunça. E aí ela ficava muito preocupada comigo e ficava na minha orelha. Uhum. E aí você aceitou algum convite para ir para a igreja? Como é que foi isso? Aí ela sempre convidava, sempre tinha alguns eventos e ela me levava, mas era daquele jeito. Eu ia, mas não e continuava na minha rebeldia. Uhum. Você continuava assim, indo para balada, essas coisas? Isso, indo pra balada, Ficava com rapazes ou sim, tam- ia pra balada, ficava com rapazes, bebia é bastante, mesmo? Isso. fumava Aham. escondido. E eram coisas que a minha avó sabia que eu fazia, que deixavam ela, tipo, preocupada, porque ela sabia do histórico todo da minha mãe. Minha mãe é alcoólatra, viciada em cocaína, e ela tinha medo, né, do que pudesse acontecer comigo. Em algum momento, por mais que você não quisesse, que eu não quisesse que te comparassem com a sua mãe, você nessa vida, né, de balada, de bebida e rapazes, em algum momento você sentiu essa preocupação, esse medo de enveredar por um caminho parecido com o caminho da sua mãe, ou não? Não, Não, você não. sabia que Mas você. hoje, eu olhando a minha história, sim, eu consigo enxergar que Uhum. aquilo que eu tinha mais medo era o caminho para onde eu estava indo. Que se não fosse Jesus, talvez entrando na sua Sim, vida, né? De repente poderia estar perto daquilo que você mais rejeitava, né? Do sim, estilo de vida que você não queria ter, né? sim. Interessante. E aí então você começou, você falou que começou a ir para a igreja, mas não tinha aquele compromisso, né? Era, você ia de vez em quando e continuava sua vida normalmente, fazendo as coisas que você queria fazer. Eu literalmente vivi minha adolescência inteira assim em cima do muro. Literalmente, eu ia na igreja, eu gostava. Eu fui pro encontro bem novinha também. Eu acho que eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, quando eu fui. Uhum. E aí, né, no calor ali da emoção, eu quero, mas daqui a pouco, não quero mais, não quero compromisso. Eu não quero ser uma beata, não quero estar ali dentro da igreja. Isso não é pra mim, né? Eu sou Aham. muito jovem, eu preciso curtir minha vida e dentro da igreja eu não vou conseguir. Era esse pensamento que eu tinha. E quando isso mudou? Quando eu comecei a entender a minha identidade, Uhum. quando pós-pandemia eu tive. Pós não, na pandemia mesmo eu tive. Eu acho que foi um início ali de depressão. Uhum. Eu tinha muitas crises de ansiedade. Foi logo quando eu saí do meu trabalho e eu fiquei só dentro de casa. E eu só queria ficar no quarto e eu comecei a ficar em momentos muito difíceis. E aí foi quando eu comecei a pedir para Jesus me curar, para que o Senhor me mostrasse o porquê que eu tava ficando com tudo aquilo, né? O porquê que eu tava ficando com todos aqueles sentimentos. E aí também eu fui para terapia, fiz terapia, foi todo um processo Uhum. para entender quem eu era, quem eu estava me tornando, que a minha história fazia sentido, que a minha história Não importava sim. importava. Aham. E aí, como E, é e que. aí eu comecei a ir numa igreja, teve uma época da minha vida que eu ia acho que umas 4 igrejas na semana. Ai, Porque eu queria escutar a palavra, eu sim, queria me você tava com essa alimentar, sede, né? mas eu só não queria me firmar, porque eu falava, não, daqui a pouco eu tô todo dia dentro da igreja e eu não quero ficar, eu não tinha o entendimento do que é servir no reino, Aham. né? Então eu não queria me firmar em nenhum lugar. E aí
comecei a melhorar dessa crise de ansiedade, meio de depressão, buscando muito ao Senhor, chorando no meu quarto sozinha, falando, Senhor, me ajuda. Isso ainda na pandemia ou já depois da pandemia? Já no finalzinho da pandemia. Uhum. Aí você começou a orar, buscar o Senhor. Isso, e aí foi logo em seguida, quando estava acabando a pandemia, quando eu tive a oportunidade de ter a minha empresa, né? De, de assumir um restaurante. E aí o começo foi bem difícil também, porque ainda eu estava me curando, me entendendo. Mas aí foi quando eu comecei a buscar mesmo o Senhor. Foi quando eu falei, não, não adianta. Eu já experimentei de tudo no mundo. Eu já vi que não dá certo. Eu tenho o exemplo vivo da minha mãe, do que foi a vida dela, né? Então eu preciso me firmar, preciso me posicionar. Foi aí que a chave virou, assim, que você já não, digamos que você já não tinha mais esse prazer nas coisas do mundo, já não era puxada para Não, isso. não tinha mais. Mesmo eu a vida toda indo para a igreja, mas aí indo para o mundo, indo na igreja me firmando um tempinho, depois não ia mais. Mesmo eu tendo esse entendimento, eu só vim me firmar mesmo nesse período quando eu assumi o restaurante. Olha só, assim, porque você consegue fazer essa análise, né, do por que que uma coisa acabou se relacionando à outra, uma coisa levou a outra, a relação entre a abertura desse novo negócio e um comprometimento maior com o Senhor. Você consegue fazer como que você interpreta isso? Eu interpreto porque eu consigo enxergar a mão de Deus desde o início da minha negociação para a compra do restaurante. Porque quando foi me oferecido, né, o restaurante na primeira vez, foi antes de dar o lockdown, foi antes de começar a pandemia. E aí, né, a gente fez a negociação, não deu certo e eu fiquei muito frustrada. Era um sonho seu antes ser dona de um restaurante, ou pelo menos assim, ter um negócio próprio? Era um sonho. Aham. Já estava no meu caderninho de sonhos. É mesmo? É, E aí eu fiquei frustrada pela primeira negociação não ter dado certo. Isso, a negociação foi em janeiro, em março fechou tudo. E aí quando fechou tudo eu falei, nossa, como Deus é bom. Que não era para ter dado certo naquele Naquele momento, momento né? não era para ter dado certo, não teria, né, dado certo. Sim. E aí depois no ano seguinte, no mesmo período em janeiro, veio a nova negociação. E aí foi quando fechou, né? Nós fechamos o negócio. Fechou de novo, veio a segunda onda do lockdown, mas as coisas estavam bem mais tranquilas, eu também já estava sim. melhor. Sim. E você disse que antes, você disse para mim que antes você trabalhava num restaurante, né? Mas você era garçonete, Eu era gerente, entrei como garçonete sim, e saí de aí lá como saiu gerente. como gerente. Que ainda assim, mesmo como gerente, é bem diferente de você ter agora o seu restaurante, né? E como é que foi para você assim encarar esse desafio de tão nova, né, solteira ainda e já, inclusive com essa história também, né, de altos e baixos e emocionalmente em vários momentos da sua vida um pouco abalada, mas agora você é essa empresária que tem o próprio restaurante, né? Como é que foi lidar com esse desafio para você? É um desafio diário, todos os dias. Eu tô lá já faz 3 anos, mas todos os dias é um desafio. E eu ter conseguido, né, virar empresária foi uma autoafirmação de quem eu sou, de que eu sou capaz e que o Senhor me capacitou, literalmente. Porque é como você falou, quando a gente é funcionário é totalmente diferente quando a gente é dono. Sim. E você sente ali o Senhor te conduzindo Ah, mesmo. diariamente, em todas as atitudes que eu vou tomar ali. Às vezes eu vejo, né? Eu sinto o Senhor ali, Espírito Santo, filha, calma, respira, que não é só glamour, que eu achei que seria muito mais glamour, Sim. né? Dona do Mas meu não, negócio. mas não é, não Não, e restaurante, particularmente, é perrengue mesmo, né? O é. pessoal fala, todo mundo que tem restaurante fala que é muito difícil, assim, né? Os desafios, como você falou, são diários
e ainda envolvendo comida, né? É Sim. sempre uma luta e uma conquista todos os dias, né? Sim. Mas eu vejo que o Senhor me levantou ali por um propósito mesmo. Uhum, A Paulinha uma vez me falou, né, que nós não somos donos e sim mordomos, né, daquilo que o Senhor nos proporciona. E aquilo ficou cravado mesmo na minha cabeça. você consegue explicar para quem está nos assistindo qual a diferença, né, entre ser dono e ser mordomo? É, Ser mordomo é aquilo que alguém nos capacita, nos coloca para a gente tomar conta, Uhum. né? Mas existe um propósito, né? Então eu vejo que o Senhor me colocou ali para alcançar outras vidas. É, Tanto dos funcionários que ali passam, quanto dos clientes que vão ali no restaurante. A gente sempre ora, né, no começo da semana. E eu falo, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, as pessoas que passem aqui, que elas venham sentir o seu cuidado, que Amém. elas venham sentir o seu amor através da comida, né? Que Uhum. é alimento, alimento é muito Sim, importante. sim. E até mesmo os funcionários hoje, eu Uhum. consigo enxergar que cada um que está ali existe um propósito. Uhum. Que não é à toa a passagem de. Mesmo aqueles que passaram num momento mais breve, aqueles que estão comigo desde o início, todos ali têm um propósito, Sim. todos ali foi o Senhor que colocou. Uhum. Bruna, então hoje você tem um restaurante, né? Como você mencionou. E eu gostaria de saber se você tem sonhos de repente, novos negócios, isso já passa na sua cabeça, ou não, ainda é muito cedo para pensar nisso. Não, passa sim. Eu tenho vontade de ter outras unidades de restaurante, Uhum. de explorar mais. É, De fazer uma rede, por exemplo, de restaurantes, ou sim, outros restaurantes, assim, com outra sim. característica. Eu tenho vontade de ter outras características, Uhum. explorar mais o lado gastronômico, mesmo eu não sabendo fritar um ovo, mas eu tenho. Isso é interessante. Como é que uma pessoa abre um restaurante de sucesso na cidade de São Bernardo, e me conta que não sabe fritar um ovo? Me É, explica, você realmente é muito talentosa, né? Como empreendedora. administradora, não como cozinheira. Realmente, assim, não cozinha. Eu não morro de Você fome, sobrevive, né? mas não é a minha praia. Quando eu Aham. contratei minha cozinheira, eu falei pra ela, cada um no seu quadrado, tá Você tudo cozinha. certo. E aí eu Então, você não tenho. dá pitaco, por exemplo, assim, em relação a cozinha mesmo, a comida, como é que funciona Não, essa? pitaco sim, porque eu sei comer uma comida boa, Aham. mas Mas eu tipo deixo bem à assim, você vontade. precisa fazer desse jeito, não daquele, ou você deveria fazer dessa forma, cozinhar o feijão desse jeito. Isso Não, isso não, porque eu não sei você cozinhar não sabe feijão. mesmo. Então eu deixo eles bem à vontade, bem Aham. livre. Você Aí confia na sua equipe. confio, confio. E aí eu tenho vontade de ter outras unidades, né? Explorar mais essa área, mas também ter negócios voltado para outro, né? Para outro mercado. Não sei ainda o que, mas tenho vontade de ter outros Legal. negócios. Aham. Você realmente se identifica como uma mulher de negócios, né? Essa é a Sim. sua praia. E me identifico gerando muitos empregos. Olha que legal. Você se enxerga dessa Me forma. enxergo. Eu fico muito feliz quando eu penso assim, poxa, eu tenho que aumentar o meu quadro de funcionários. Que legal, que legal. É uma maneira também de ser usada no reino de Deus, né? Sim, de abençoar. Para abençoar famílias, né? Para abençoar outras vidas. Você enxerga isso? Sim, enxergo. E é o que eu sempre deixo muito claro para os meus funcionários. Se um dia eu tiver que atrasar um fornecedor ou atrasar uma conta pessoal, eu atraso, mas eu não atraso os meus funcionários, o pagamento deles, porque é dali que eles tiram o sustento. Uhum. Né? Eles não têm culpa nenhuma de qualquer quadro que a empresa esteja vivenciando, né, do que esteja acontecendo dentro da empresa. Eles estão ali para garantir o sustento da família de cada um. Que legal ver uma empreendedora com essa visão, né? Mais humana, enxergando ali não só uma fonte de renda para você, mas enxergando famílias que estão sendo abençoadas através do seu negócio.
que é um privilégio também, né, Sim, Bruna? é. Você vê que você pode ajudar pessoas por meio dos negócios, né? E é o que eu falo para eles, eu não quero crescer sozinha. Eu quero poder dar a oportunidade deles crescerem também, deles crescerem junto com o crescimento da empresa. Né? Hoje, se eu tenho uma atendente, que amanhã ela possa ser minha gerente, que amanhã ela possa tomar conta de uma nova unidade, né? De um restaurante novo que eu abri. Que legal, muito bom. Agora, voltando um pouquinho ainda sobre o assunto alma, emoções, como que você descreve a Bruna hoje que tem relacionamento com Deus, né? E é nítido, quem conhece você sabe. Como você mesmo está falando em relação até à empresa, né? Deus está sempre te direcionando, te guiando. Como você compara, né, hoje essa Bruna que tem intimidade com o Senhor, que sabe da sua identidade, com aquela Bruna de antes, né, que não tinha esse comprometimento com o Senhor. Qual é a diferença dessas Brunas no que diz respeito às emoções, à alma, à carência, enfim? Hoje eu me sinto uma mulher equilibrada, totalmente diferente do que um dia eu já fui. Até mesmo assim, eu não sou perfeita ainda, e nem você, né? Mas eu vejo que hoje até mesmo o relacionamento com a minha família é um relacionamento mais tranquilo, onde eu consigo expor o que eu quero, aquilo que não me agrada, aquilo que tá me incomodando, aquilo que tá me fazendo mal. Antes eu não tinha muito diálogo, né? Então, eu me via uma mulher muito mais explosiva, uma adolescente ali mais explosiva, onde eu não queria saber da opinião de ninguém. E hoje a opinião das pessoas me importa. Quem me ama de Sim. verdade, né? Quem eu sei que a opinião vai acrescentar. Então, eu vejo isso, que a opinião das pessoas que estão no meu convívio me importam. Que eu consigo sim expressar aquilo que eu tô sentindo sem ser explosiva. Sim. E em relação, né, você me falava que a questão sentimental também, né, é totalmente diferente agora que você está firme com Jesus, de como era antes, essa carência, que talvez, você me corrige se eu estiver errado, né, porque claro, é a sua vida, mas acontece com certa frequência, né, quando a gente tem uma certa carência da presença do pai, da presença da mãe, aí a gente acaba transferindo isso, né? Essa necessidade emocional, a gente acaba transferindo para relacionamentos amorosos, né? Enfim. E não sei se você identifica que isso aconteceu um pouco com você, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como tá hoje, né? Essa questão, como que você lida com a sua vida sentimental, enfim. A minha vida sentimental sempre foi uma confusão. Sempre foi, deixa a vida me levar e aparecia alguém aqui, ai, me apaixonei, pronto, e eu vivia aquele amor loucamente. Sempre fui extremamente ciumenta, É mesmo. e Possessiva. possessiva, de querer estar junto, de querer saber o que a pessoa está fazendo, ter controle total ali daquela pessoa. Então eu fui uma pessoa tóxica. Eu sou uma pessoa tóxica. Olha, precisa de coragem para falar isso. Normalmente as pessoas falam que o outro é tóxico. Não, eu fui. Mas hoje eu vejo que foi por conta da falta também do meu pai. Você consegue fazer essa Eu associação. consigo. Então eu tive relacionamentos bem frustrantes, relacionamentos que me deixaram marcas, que hoje não teria necessidade de ter passado por tudo aquilo. E hoje eu tô bem tranquila. Meu próximo relacionamento vai ser com meu marido. Amém? Porque eu entendo que o Senhor tem o melhor pra mim. E eu tenho que esperar por isso. Não adianta eu querer ir levando a vida. Apareceu, se não der certo, tá tudo bem, termina. Não. Agora o que aparecer vai dar certo e vai vir mesmo um cavalo branco, um príncipe do Uau. Senhor. Não necessariamente, assim, de forma literal, no cavalo branco.
Mas é interessante como Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele preenche lacunas, né, espaços que estavam vazios, até por uma falha mesmo na presença paterna, materna, e, enfim. E ali, quando a gente convida Jesus para ser nosso dono, ele ocupa todos esses espaços, né, Bruna? E de repente, Sim, aquilo que nos trazia tanta dor, tanto sofrimento, e que nos fazia, às vezes, ser essa pessoa carente, insegura, possessiva, já não é mais desse jeito, né? sim. E você consegue identificar isso na sua vida, assim, Jesus ocupando esse lugar que de repente ficou por muito tempo vazio, né, pela ausência do seu pai ou outras ausências. Você Sim. sente que Jesus tem suprido isso na sua vida hoje? Eu literalmente eu consigo enxergar que hoje Jesus completou os meus vazios. Meu sonho sempre foi casar e ser mãe, ter uma família, ter uma família. Eu tive família, mas não a família de pai, mãe e filhos. Esse sempre foi meu sonho. E por conta das minhas atitudes, por conta da minha distância do Senhor, meu sonho sempre foi ficando cada vez mais longe, mas por conta das minhas atitudes. E quando eu entendi que o Senhor tem um propósito na minha vida, e isso é um sonho dele também para mim, Amém. foi quando eu me posicionei e falei: não adianta eu querer preencher meu vazio embalada, com bebida, me relacionando hoje com um, amanhã com outro, que eu não queria realizar meu sonho. Ou se realizasse, seria um sonho totalmente conturbado. Não seria o sonho de Deus, que é uma família, são filhos, é tudo certinho, é casar. E esse foi seu sonho desde adolescente, mesmo não tendo essa referência, né, de um casamento saudável, você não teve essa referência em casa, mas ainda assim você queria construir essa história. Sim, sempre foi. Amém. Sempre foi meu sonho. Glória a Deus. E Deus vai realizar esse Em sonho, nome em de nome de Jesus. Jesus. Não só o seu, mas também o de todas as outras pessoas que estão nos assistindo, sejam rapazes, moças, que estão numa situação semelhante, né? De repente a situação da Bruna, que querem muito se casar. E eu acho lindo como Jesus, ele é redenção, né? Jesus, ele faz tudo novo, transforma as histórias. E então o que a gente viveu no passado, ainda que tenha sido uma experiência de uma família frustrada, né? Uma experiência frustrada, pais que de repente não cumpriram bem seu papel de pai e mãe na nossa vida. Quando Jesus entra, a gente pode começar uma nova história, e pode ser tudo diferente, Sim. né? Então eu vejo realmente, Bruna, que Deus, ele vai escrever uma nova história através da sua vida. Você vai quebrar um ciclo, né? E vai Amém. começar algo diferente, sendo essa mãe presente, essa esposa que ama, né, com seu marido, juntos na presença de Deus, servindo ao Senhor. E da mesma forma, todos vocês que estão nos acompanhando, né? Inclusive, se você conhece algum jovem, né, solteiro, moço, moça que está precisando ouvir essa palavra, está precisando ouvir esse testemunho, compartilha esse podcast, compartilha esse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar poderosamente a vida de todos que assistirem. Bom, Bruna, eu queria agradecer muito a sua presença nesse podcast, agradecer muito o sim que você deu ao meu convite. Eu sei que falar da sua história talvez não seja tão fácil, né? Porque é uma história de muita superação, de muita vitória, mas também é uma história que envolve capítulos difíceis. Mas hoje eu vejo tudo que Deus tem feito na sua vida, né? E eu sempre falo para você do tanto que eu te admiro, inclusive como empresária, como uma mulher de negócios, né? Uma mulher que já é tão bem sucedida e que já tem de fato abençoado a vida de tantas pessoas. Então eu quero mais uma vez reforçar para você que a sua história não só importa, como ela faz a diferença na vida de muita gente. Talvez você nem imagina, né? Mas só de observarem a sua trajetória de luta e de conquistas e de sucesso e de perseverança,
elas já são inspiradas, já são abençoadas. Então, mais uma vez, quero te agradecer, muito obrigada, que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Obrigada. E você também, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Esse é o último episódio dessa série que nós fizemos, A Sua História Importa. Queria te convidar a compartilhar esse vídeo, a também nos acompanhar nas redes sociais, nosso Instagram do Movimento Shine, e participar de tudo aquilo que a gente vai desenvolver, que a gente está desenvolvendo como um movimento de mulheres, abençoando outras mulheres. Que Deus abençoe sua vida grandemente e nos vemos em breve.